Gravação iniciada, vamos aguardar alguns segundos. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 4 de novembro de 2022. Todos os juízes confirmaram presença e agora a gente tem acesso à pauta. Temos 3 processos, com a presença de 2 patronos para a realização de sustentação oral e, especificamente em relação à usina Batatais, SA Açúcar e Álcool, processo relativo ao AIN 41.42.341, conforme informado pelo Dr. Ramon, que é o relator desse recurso ordinário, antes do início da gravação, foi protocolada uma petição solicitando a retirada deste processo da pauta. Já que temos a presença do Dr. Cláudio, que se apresenta aqui como representante da autuada, antes de iniciar a análise do processo ou a discussão sobre a retirada da pauta, ele pediu a palavra, então eu concedo. Dr. Cláudio, pode esclarecer, por favor, a questão do pedido de retirada do processo? Bom dia, doutor Samuel, presidente, doutor Ramon. Doutores, o processo estava sendo conduzido internamente pela usina Batatais e nos foi outorgada a procuração apenas na data de ontem para apresentação de memoriais de sustentação oral. Tendo em vista que o caso é um pouco complexo, possui 4 itens infracionais, não tivemos tempo hábil aí para análise comedida, para trazer algumas questões importantes ao lume do julgamento. Então, protocolamos esse pedido justamente porque a empresa não tinha procurador nos autos. Não elaboramos nem a defesa, nem o recurso. Então, por isso, em virtude dessas circunstâncias, e para contribuir, né, na medida do possível, para o julgamento da questão, pedimos a retirada de pauta somente por uma sessão, oportunizando um maior conhecimento dos autos aí para a defesa técnica da empresa. Foi esse o motivo. Perfeito, entendido. Doutor Ramon. Presidente, de fato, o processo ele demanda uma análise percuriente de provas, porém não é uma questão já bastante tratada no tribunal. Eu deixo a deliberação da presidência com relação à retirada de pauta. Perfeito. Acho que o princípio da ampla defesa do contraditório deve ser preservado Com certeza. Então, acho que não prejudica o andamento dos trabalhos, um adiamento por uma sessão em deferência do Dr. Cláudio. Exato. Acho que exatamente pela questão apresentada, né, e especialmente por solicitação de apenas uma sessão, né, que a gente tem uma retirada sem retorno, uma expectativa de retorno, né, então eu concedo o pedido pleiteado pelo Dr. Cláudio, no sentido de retirar o processo relativo ao AIN 41.42.341, usina Batatais, para uma próxima sessão. Então, doutor Ramon, estou devolvendo para agendamento da pauta, perfeito? Doutor Cláudio, processo retirado da pauta. Presidente, muito obrigado. Doutor Ramon, muito obrigado. Pretendo contribuir ao máximo possível na próxima sessão de julgamento. Muito obrigado, bom dia e boa sessão a todos vocês. Obrigado, bom dia. Então, restam 2 processos. Seguindo a ordem da pauta, nós temos Circor do Brasil Indústria e Comércio Limitada em 40.92.696, recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela. E para sustentação oral temos a presença do doutor Jean. Doutor Jean. Bom dia a todos. Bom dia. O doutor vai fazer sustentação oral, doutor Jean? Sim, uma sustentação oral bem breve, mas sim. Perfeito. Então, doutora Daniela, por favor, faça a leitura da acusação ou das acusações e, na sequência, o doutor Jean inicia a sustentação oral e eu já estou fazendo o registro da sustentação oral, doutor. Tá bom. Bom dia. Obrigada, doutor Samuel. Bom dia, doutor Jean. Bom, esse processo em nome de Circor
Circor do Brasil, Indústria e Comércio, auto de infração número 4092696. É um auto de infração grande, composto por 14 acusações, no entanto, o contribuinte optou pelo pagamento da maior parte das acusações, e a lide se instalou apenas em relação às acusações 3 e 4. O processo já teve um julgamento de recurso ordinário, vou fazer um breve resumo, porque o processo teve um andamento peculiar. Ele foi objeto de julgamento de recurso ordinário, foi para a Câmara Superior, houve uma anulação integral daquela decisão, voltou para novo julgamento, oportunidade que o doutor Samuel Magro foi o relator, e deu parcial provimento para o recurso do contribuinte. Houve apresentação de recurso especial por parte da Fazenda e por parte do contribuinte, voltou para a Câmara Superior, que novamente devolveu o processo para julgamento de Câmara Ordinária, desta vez apenas para análise de parte da infração contida no item 3. As acusações dos itens 3 e 5, que são os itens para os quais efetivamente se instalou o contencioso, são a acusação do item 3. Deixou de pagar ICMS, conforme demonstrativo 3, por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. Conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados, o contribuinte utilizou indevidamente a alíquota de 4% prevista no artigo 52, parágrafo 2 do RICMES, em operações de vendas interestaduais de produção do estabelecimento. Em resposta à notificação número 2, item 3, o mesmo apenas apresentou os documentos juntados, no entanto, não apresentou fichas de conteúdo de importação, conforme exigido pelo artigo 5º da portaria CAT 213. E o item 5 deixou de pagar ICMS no montante de 400.800, nos valores e datas indicados no demonstrativo 5, pela emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas no referido demonstrativo, referentes a operações tributadas com erro na determinação da alíquota. O contribuinte utilizou indevidamente a alíquota interestaduais em operações que destinavam mercadorias a empresas de construção civil localizadas em outra unidade da federação, contrariando o disposto no artigo 56A do RICMES, com redação dada pelo decreto 47.278 de 2002. Então, voltou para análise apenas parte das acusações do item 5, nos limites da decisão da Câmara Superior, que eu vou ler também no trecho, porque acredito que seja relevante até para a introdução da sustentação oral do patrono. Então, vejamos o dispositivo da Câmara Superior, que limita a nossa competência no julgamento neste momento. Entendo que a Câmara Superior já determinou a legislação aplicável ao caso e nos devolveu tão somente para análise de provas. Então, abre aspas aqui para o voto do doutor Juliano de Petro. Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial fazendário, a fim de anular o acórdão recorrido, com vistas de que outro seja proferido, após detida análise das operações que integraram o item 1.5 do auto de infração, aplicando-se a alíquota interna às operações de vendas interestaduais, a empresas de construção civil, mas se e somente se tais mercadorias, efetiva e especificamente, não tiverem sido por elas adquiridas para revenda, ao passo que não conheço do recurso especial do contribuinte na parte em que ataca o capítulo da decisão recorrida, que ratificou o referido ao item 1.5 do auto de infração. Esta é a parte que nos compete julgar neste momento, senhores. Perfeito, obrigado. Teve um andamento peculiar. Perfeito, entendido. Obrigado, doutora Daniela. Então, com a palavra, o doutor Jean. 15 minutos, doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Não vou tomar os 15 minutos. Inclusive, conforme muito bem relatado já pela juíza relatora, o escopo do presente julgamento foi bastante delimitado pela Câmara Superior e, apesar de ser uma questão de análise de provas, a questão material já está posta e do direito analisado pela Câmara Superior. O que eu gostaria de destacar aqui em sede de sustentação oral são alguns outros termos da decisão da Câmara Superior, além do fato de que esse é o terceiro julgamento de recurso ordinário, que o caso teve um trâmite realmente peculiar, já está há alguns anos aqui no tribunal, tramitando, indo e voltando entre as instâncias.
Então, a Câmara Superior, no voto do Dr. Juliano de Pietro, ela decidiu, né, dar parcial provimento ao RESP da Fazenda para cancelar parcialmente, para anular parcialmente a decisão recorrida e devolver os autos aqui para essa análise. Veja que o Dr. Juliano, mesmo dando parcial provimento ao recurso da Fazenda, ele afirma no seu voto que o argumento acolhido para isso, ele não é nem integralmente o da Fazenda, nem integralmente o do contribuinte. Então ele fala, nesse contexto, vou ler aqui, peço licença, 2 parágrafos do voto do Dr. Juliano. Nesse contexto, entendo que assiste razão à Fazenda Pública quanto à impossibilidade de se excluir da autuação a totalidade das notas fiscais destinadas às construtoras XYZ, depois eu vou mencioná-las, eis que a exclusão foi fundamentada em prática de mercancia à época das operações, mas não necessariamente com tais mercadorias, restou comprovado que o consórcio tal, eram contribuintes do ICMS ao tempo dos fatos, sendo aplicável a alíquota interestadual às operações que lhe destinaram mercadorias consoante o artigo 34 da Lei 6374. Como dito, também em linha com a jurisprudência dessa Câmara Superior, não se faz possível acatar integralmente o pleito recursal estatal para aplicação da alíquota interna, independentemente de uma melhor análise sobre as mercadorias se as mercadorias em foco foram ou não destinadas à posterior revenda. A propósito, e sem qualquer juízo acerca dos elementos fático-probatórios, anoto que, aparentemente, alguns documentos fiscais dão conta que parte das mercadorias teria sido adquirida pelas aludidas empresas de construção civil para posterior operação tributada pelo ICMS, quais sejam notas fiscais tais, conforme se observa dos dados constantes do campo informações complementares. Então, aqui, o Dr. Juliano até antecipa uma parcela da análise das provas, e o que a recorrente gostaria de demonstrar é que, no seu recurso ordinário, interposto quase 5 anos atrás, ela demonstrou que todas as construtoras eram contribuintes do ICMS, e não necessariamente todas as operações, uma a uma, porque isso era suficiente no seu entendimento de acordo com a jurisprudência da época. E como esse caso teve um trâmite muito peculiar, né, e demorou para ser efetivamente decidido, está sendo decidido agora nessa instância, é possível verificar que foi comprovado, inclusive, que parte das operações efetivamente se destinaram à revenda, mas não foi exatamente esse o foco da comprovação que foi feita à época por conta da jurisprudência. A jurisprudência desse tribunal, então, evoluiu, de modo que se faz necessário oportunizar ao contribuinte a apresentação de documentos complementares, caso vocês entendam nesse sentido, para, nos termos da decisão da Câmara Superior, comprovar, remessa a remessa, que as operações autuadas são destinadas para revenda, em atenção aí a diversos princípios da ampla defesa e contraditório. Mas, caso assim não se entenda, a recorrente reitera o seu pedido feito em sede de recurso ordinário, no sentido de que sejam cancelados os créditos tributários sob análise aqui, né, no escopo desse julgamento, objeto do item 1.5, posto que foi comprovado que as construtoras são contribuintes do ICMS e que grande parte dessas operações efetivamente se destinaram à revenda. São essas as razões, esse é o pedido adicional que a contribuinte gostaria de fazer aqui em sede de recurso ordinário. Eu agradeço pelo tempo de todos vocês e pela atenção, e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado pela sustentação oral. Doutor Jean, algum esclarecimento ou podemos ir ao voto? Bom, vamos ao voto, doutora Adriana, por favor. Inicialmente, parabenizo aí o doutor Jean pela concisão da sua sustentação oral e o esclarecimento prestado. Eu tenho voto em linha realmente com o raciocínio apresentado pelo contribuinte, de que a época da autuação é um tanto complexo, porque o permissivo que nos foi concedido neste momento é para julgar tão somente a materialidade das operações nos termos determinado pela Câmara Superior. No entanto, à época daquele julgamento prévio, não havia essa jurisprudência, tampouco foi discutido o destino efetivo das mercadorias. A autuação foi feita com base no fato de que o contribuinte e os destinatários seriam ou não empresas de construção civil e seriam ou não contribuintes do ICMS. É muito complexo, nessa oportunidade, fazermos essa análise mercadoria que não foi
objeto da autuação inicial. No entanto, não cumpre a mim, nesse momento, avaliar a decisão da Câmara Superior e eu segui o julgamento naquela linha determinada pela Câmara Superior. Entendo que não é oportuno, neste momento, a realização de qualquer diligência, sequer havia este pedido nos autos, né? Não, pelo menos, foi apresentada petição nesse momento para oportunizar isso, doutor Jean? Porque quando salvei os autos, não havia, não havia memoriais ou pedido. Está trazendo agora de sustentação oral, né? Vou até acrescentar um parágrafo sobre isso no voto, mas não havia esse pedido. E eu entendo que não nos cumpre, nesta oportunidade, conceder nova dilação probatória. Tá? Então, eu vou ler o voto, tendo isso em mente, eu vou, após a leitura do voto, enquanto os doutores quiserem fazer algum questionamento ou analisar a situação, mas eu vou acrescentar um parágrafo sobre essa questão da diligência solicitada pelo doutor Jean. Tudo bem? Doutora Della, já disponibilizou o voto? Para colocar, doutor Samuel, deixa eu ver se agora eu consigo colocar, porque vocês podem acompanhar a leitura. Ia pedir isso também. Perfeito. Acaba não sendo... É complicado o andamento do processo, mas a matéria fática em si não é uma matéria de muita complexidade, tampouco o direito aplicado, acredito que é uma questão relativamente pacificada aqui dentro do Tribunal de Impostos e Taxas. Então, eu vou ler, passo diretamente ao voto, acredito que a apresentação da matéria já está suficientemente realizada. Bom, então, as infrações em julgamentos de julgamento são apenas as infrações 3 e 5, sendo que a competência nos foi devolvida apenas para a parte da infração número 5, relativa às construtoras. Apenas 3 construtoras. A autuação envolve 5 construtoras, no entanto, apenas as provas relativas a 3 construtoras nos foram devolvidas, que é a UFN3, UTC Engenharia e Método Potencial Engenharia. E a decisão da Câmara Superior encontra-se assim redigida, abre aspas. Neste contexto, entendo que assiste razão a Fazenda Pública Estadual quanto à impossibilidade de se excluir da autuação a totalidade das notas fiscais destinadas às construtoras UFN3, UTC Engenharia e Método Potencial Engenharia, mas não necessariamente com tais mercadorias. Restou comprovado que o consórcio UFN3, UTC Engenharia e Método Potencial Engenharia eram contribuintes do ICMS ao tempo dos fatos, sendo aplicável a alíquota interna nas operações que lhes destinou mercadoria, consoante artigos 34 da Lei 6374 de 89. Como dito, também em linha com a jurisprudência desta Câmara Superior, não se faz possível atacar integralmente o pleito recursal estatal para a aplicação da alíquota interna independente de uma melhor análise das mercadorias em foco, foram ou não destinadas à posterior revenda. Fecho aspas aqui. O objeto da presente decisão está muito bem delimitado e serão aqui tratados os pontos determinados pela Câmara Superior, qual seja a análise das provas determinadas. O debate sobre a matéria de direito envolvendo o item 1.5, segundo entendo, foi resolvido pela decisão de folhas 2.246 e seguintes, nos termos acima transcrito. Retomando a acusação, tenho que o item 5 refere-se à falta de pagamento do ICMS em operações interestaduais que destinaram mercadorias a empresas de construção civil localizadas em outros estados. As acusações abrangem... faltou aqui eu acrescentar o período. Eu vou... Doutor, sabe certinho o período, doutor Jean? Ou eu volto lá nos autos e olho? Mas, enfim. Desculpa, o período da infração? Eu volto lá e vejo certinho as datas, tudo bem. Eu acabei não colocando aqui no voto. Portanto, as acusações são anteriores à Emenda Constitucional 87 de 2015. Assim sendo, as operações interestaduais para não contribuintes aplicava-se a alíquota interna. Considerando ainda o disposto do artigo 56A do RICMES, então em vigor, que o artigo 80, considerando ainda o disposto no artigo 56A do RICMES, então em vigor, encontrava-se assim redigido.
E aí eu transcrevi aqui o 56A na redação da época, né? Onde havia-se aquela determinação expressa de que o conceito de empresa de construção civil era o constante no artigo 1º do anexo 11 e que o documento relativo à inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS não fazia prova da condição de contribuinte dessas empresas. Resta claro que o referido dispositivo trazia a presunção de que as empresas de construção civil recebiam tratamento de não contribuintes do ICMS, visto que a mera inscrição no cadastro de contribuintes do estado de destino não fazia prova da sua condição de efetivo contribuinte. Some-se a este entendimento o julgado da Colenda Câmara Superior, cuja orientação foi no sentido de que a tributação desses casos deve acontecer aplicando-se a alíquota interna às operações de vendas interestaduais a empresas de construção civil, mas se e somente se tais mercadorias, efetiva e especificamente, não tenham sido por elas adquiridas para revenda. Assim, nos resta perquirir o caminho de verificar não apenas se as construtoras revestem as características de contribuinte, mas também se as mercadorias adquiridas foram objeto de revenda, caso as construtoras tenham adquirido as mercadorias na condição de usuário final, não há que se falar em aplicação de alíquota interna. Passo, então, a análise dos documentos contidos nos autos, à luz da determinação contida na decisão citada. Consórcio FN3. Há diversas notas fiscais de venda emitidas pela empresa, bem como extrato de pagamentos apontando o recolhimento do ICMS de 2014, demonstrando a habitualidade da empresa na realização das operações de circulação de mercadorias. Obrigada, doutor Jean, eu vi aqui a sua informação. O que caracteriza como contribuinte do ICMS. Porém, não é possível afirmar especificamente que as mercadorias foram adquiridas com objetivo de revenda. O TC Engenharia. As operações ocorreram em julho, agosto e outubro de 2015. A recorrente juntou as dias de agosto e setembro do mesmo ano, contendo valores de operações tributadas pelo ICMS. É certo que tais dias são contemporâneas das operações de remessa objeto da autuação, e em ambas, o montante das operações tributadas supera o de operações não tributadas. No entanto, tais documentos não demonstram que as mercadorias foram adquiridas com objetivo de revenda. As provas em folhas 1637 a 1656. Quanto a método potencial engenharia, as operações com esta empresa ocorreram em fevereiro, março e abril de 2014. Constam dos autos as declarações de apuração mensal, os registros fiscais de apuração do ICMS e operações próprias da escrituração fiscal digital, relativos aos meses de abril e julho de 2014. Onde se verifica o registro de operações de vendas de mercadorias, demonstrando a habitualidade de comércio ao tempo das operações, o que caracteriza essa empresa como contribuinte do ICMS. Porém, novamente, nada se pode afirmar sobre a revenda das mercadorias especificamente remetidas pela autuada. Por todo exposto, está claro que as empresas são empresas de construção civil e que, adicionalmente, se revestem das características de contribuinte do ICMS. No entanto, a Fazenda não trouxe provas inequívocas de que tais mercadorias teriam sido vendidas, com o prévio conhecimento do remetente, de que havia por parte dos adquirentes o objetivo de revenda, posto que este não é o ramo de negócio principal constante do CNAE dos adquirentes. Tampouco trouxe à acusação provas da revenda das mercadorias. Assim sendo, correta a aplicação da alíquota interna. Nesta oportunidade, entendo ainda pertinente que esta Câmara Julgadora se manifeste sobre a questão dos juros aplicáveis às infrações remanescentes. É certo que, por oportunidade da apresentação do seu recurso ordinário, o contribuinte questionou a aplicação dos juros nos termos da Lei 13.914 de 2009. Na oportunidade de julgamento, a 5ª Câmara Julgadora aplicou o pertinente súmula 10 ao tema, do que resultou a manutenção da autuação nos termos da inicial.
ocorre que a citada súmula foi objeto de revisão pela Colenda Câmara Superior, assim, considerando a obrigatoriedade de aplicação da súmula pelos órgãos de julgamento do contencioso, bem como em homenagem ao princípio da celeridade processual, aplica o novel entendimento aos itens não quitados do auto de infração, a saber, 1.3 e 1.5, adequando o presente à jurisprudência desta Corte Administrativa. Senhores, então, o entendimento que faço aqui, como havia resumido previamente a leitura do voto, é de que não há nos autos demonstração específica do objetivo de revenda das mercadorias remetidas. Portanto, entendo que as construtoras adquiriram as mercadorias na condição de consumidor final das mercadorias, que aquele que emprega ou as mercadorias ou para uso próprio ou nos serviços prestados. São construtoras. E o fato de serem contribuintes do ICMS, conforme a jurisprudência, somente obrigaria a aplicação da alíquota interestadual no caso de demonstração de que as mercadorias foram objeto de saída. No entanto, essa prova deveria vir com a acusação e não obrigar o contribuinte a fazer prova contra si. Desta forma, eu mantenho a decisão proferida anteriormente pela 5ª Câmara Julgadora. É o entendimento que apresento, senhores. Eu vou fazer um parágrafo aqui sobre a questão da diligência trazida pelo Dr. Jean, porém entendo desnecessário, Dr. Jean, até pelo entendimento apresentado, que já é favorável ao contribuinte. Perfeito, doutora Daniela. Obrigado pelo voto, parabéns. Preciso só redigir Realmente, esse parágrafo. E, doutor Jean, obrigada pela informação. Imagina. já está na página para você retificar, né? Doutora Daniela, Sim. a doutora Luciana bem apontou aqui, a senhora também já consignou no seu voto, o período final é outubro de 2015. Sim, sim. A Luciana enviou e o doutor Jean também. Obrigada, gente. Sim, me poupa de ter que voltar lá para ver certinho. Já está disponível para você alterar, né, doutora Daniela? Sim, é que eu tenho que redigir aquele parágrafo sobre a questão da diligência que ele trouxe em sustentação oral, e eu gostaria apenas de redigir aqui umas breves linhas, doutor Samuel, só para não ficar sem pontuar essa matéria. Ficamos no aguardo, então. Perfeito? Doutora Daniela, eu fiquei com dúvida em relação ao Como? Não estou ouvindo. O que houve? Que travou. Estou sem áudio. Sou eu que estou sem áudio? Agora? Não, travou mesmo. Eu também não estou ouvindo. Tá, qual era a pergunta? Em relação àquele parágrafo que começa assim, não resta perquirir o caminho de verificar não apenas no finalzinho, quando você fala, caso as construtoras tenham adquirido as mercadorias na condição de usuário final, não há que se falar em aplicação de alíquota interna. Não seria ao contrário? Ah, sim, com certeza. Obrigada, doutor Samuel. Eu fiquei com a mesma sensação que está... Está invertido. Tá certo, doutor Samuel. Vou corrigir, um minuto. Certíssimo. Obrigada, doutor Samuel. Já corrijo.
Pronto, já troquei aqui pelo interestadual. Deixa eu ler a frase toda para ver se ficou correta, porque assim... Certo. Pronto. E aí, então, me manifestei pela desnecessidade da diligência proposta, senhores. Perfeito. Eu queria solicitar vistas desse auto. Na verdade, eu queria analisar alguns pontos específicos dele que, enfim, eu não consegui fazer essa análise aqui enquanto discutíamos. Se a Câmara não se opuser, eu queria retirar ele para poder fazer essa análise. Perfeito. Mais alguém? Então, doutora Luciana, pode solicitar Vou a vista. solicitar a vista. Perfeito. Nossa, eu estou com Deixa todas só as registrar telas aqui. abertas aqui. Cuidado para não fechar a tela do... documentos do processo que achei. Sim, tem muitos... um processo com muitos... Tem Detalhes, né? muitas provas. Ela tem muitas provas. Perfeito. Até porque eram 14 acusações. Mas a discussão é só sobre essas duas. E, de fato, estamos discutindo apenas as 5. Então, uma parte das 5. Então, não... Então, doutora Daniela. Registrei o voto. Perfeito. Eu já registrei a solicitação da vista. Pelo conhecimento integral do recurso ordinário e parcialmente provido e vista concedida, solicitada e concedida pela doutora Luciana. Quanto ao registro do voto, senhores, do que nos foi devolvido para julgamento, ele fica integralmente provido. Mas o registro é de parcial provimento, porque em relação a tudo, ele fica parcialmente provido, relação certo? ao auto, né? Tá certo o registro, então, parcialmente provido. Tá bom. Perfeito. Então, doutor Jean, o processo sai em vista para representação fiscal e volta para uma próxima sessão. Perfeito, obrigado. Obrigado, senhor. Agradeço o tempo. Então, encerrando o julgamento. Travou. Encerrando o julgamento do AIM 40-92-696 Circor do Brasil Indústria e Comércio Limitado. Resta agora um processo, que é a JR Delivery Comercial Limitada, recurso ordinário de minha relatoria, e a AIM 411-2632. Eu já vou subir o meu voto. É um voto curto. Meu voto já está disponibilizado e é uma única acusação, falta de pagamento de ICMS em decorrência da emissão de documentos fiscais emitidos sem destaque do imposto para cobertar a remessa de mercadorias para depósito fechado, mas que, segundo o fisco, a recorrente não teria logrado êxito em comprovar tal destinação. Para vocês entenderem o contexto, é uma empresa que, dentre outras atividades, produz, faz, monta cesta de Natal e cesta básica. No auto de infração aqui, foram 2 exercícios, 2013 e 2014, que, segundo a autuada, dada a quantidade de cestas que foram produzidas para o final do ano, ela não tinha local próprio para estocar essas cestas e precisou de um terceiro, um estabelecimento de terceiro, tanto em 2013 quanto em 2014, para fazer o estoque dessas mercadorias e, assim, depois entregar ao destinatário final, que era a empresa Supermercado Carrefour. Em 2013, ela se utilizou de uma empresa de transporte, então não era especificamente depósito fechado,
E em 2014, ela se utilizou de um estabelecimento cujos sócios eram proprietários desse imóvel. Então, ela fez a remessa para depósito e, posteriormente, fez a venda das cestas para o Carrefour. Então, esse é o contexto. O fisco detectou como havia, né, o início da fiscalização se dá com a análise do SPED por parte do fisco, que detectou a remessa para depósito e não havia no SPED o retorno dessas remessas. Então, como não havia o retorno, documentos fiscais escriturados no livro de entrada para cobertar o retorno dessas mercadorias que tinham sido remetidas para o depósito, o fisco pressupõe que houve essa saída, né, desses documentos e não foram, o imposto não havia sido pago, porque nas remessas para depósito o contribuinte não destacou imposto, aplicou a não incidência. Então, esse é o contexto, e eu faço esse contexto porque é importante para a minha conclusão. No curso do processo, então, teve a apresentação de defesa. Em primeira instância, o AIN foi julgado procedente, mas tem um ponto que é importante, que o julgador de primeira instância menciona que o contribuinte não teria apresentado provas que evidenciassem a sua tese. E eu até cito aqui no meu voto, que são os parágrafos 8, 10 e 13 da decisão, as folhas 41 e 18. Acontece que você percebe que o contribuinte não tem, não é de porte expressivo, né, porte econômico expressivo, então fez uma defesa mais singular, mais simplória, e depois, com a decisão de primeira instância, com algumas afirmações do julgador, ele vem trazendo provas para rebater aquelas afirmações. E provas que eu entendo, só uma retificação, não foi tão somente com o julgador de primeira instância, também o processo ele foi várias vezes convertido em diligência, e à medida que vem algumas afirmações, tanto do julgador como também próprio AFR autuante nas respostas, e acho até também com as afirmações da douta representação fiscal, ele vem trazendo novos documentos para evidenciar, para comprovar a sua tese, documentos esses que eu entendo que tocam o núcleo central da acusação e das discussões aqui, porque ele alega a improcedência do AIN no mérito e também questão de liquidez do crédito tributário. Então, são provas que, a meu ver, tocam sim, né, o núcleo central do AIN e das discussões. Provas são esses documentos contábeis, documentos fiscais que suportam na tese do contribuinte e as receitas auferidas em 2013 e 2014 foi tão somente com a venda daquelas cestas básicas para o Carrefour, que essas operações de remessa que antecederam a entrega das cestas ao cliente final não geraram nenhuma receita. E ele evidencia isso com documentos contábeis, as notas fiscais em 2013 dessa transportadora que recebeu em armazenagem essas cestas. Então, eu entendo que são documentos importantes, sim. E por isso eu estou propondo, e aí que eu trago aqui para a discussão, que é o desfecho, meu voto da minha conclusão, que é para anular a decisão de primeira instância, para que o julgador ACO possa fazer a análise desses documentos que foram posteriormente apresentados ao julgamento de primeira instância. Eu fiquei na dúvida se era o caso de não anular, mas pedir a complementação da decisão de primeira instância, mas aí o que me fez mudar de ideia é o fato de que, numa análise perfunctória, parece que esses documentos evidenciam a tese do contribuinte, seja em relação ao mérito, seja, no mínimo, em relação à liquidez e certeza do crédito tributário. E aí é um ponto bem importante. Por quê? Porque boa parte dos itens que compõem a cesta básica, eles têm um regime de substituição tributária. E no auto de infração,
o FR atuante aplicou a alíquota de 18% sobre o valor da operação. Então, o contribuinte vem questionando, falou, olha, não seria, então, no mínimo, a aplicação da alíquota de 18%, mas sim considerar a composição da cesta básica com os itens e os seus respectivos regimes de tributação. Então, por isso eu entendo que, se seguirmos aqui nós, na ordinária, com a análise do caso, considerando esses novos documentos que foram apresentados ao curso do processo posteriormente à decisão de primeira instância, para evitar supressão de instância e até violação da verdade material, por isso eu proponho a anulação da decisão de primeira instância, mas confesso que foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação, e aí fiquei na dúvida se realmente era caso de anulação ou complementação da decisão. Como voto. Como não fiz a leitura, também não sei se ficou claro, e fiquem à vontade para questionar. Não, o voto é curto, eu consegui ler, doutor Samuel, enquanto o doutor estava proferindo o voto. Pensando um pouquinho só. Porque, obviamente, a primeira instância não havia como se manifestar sobre esses documentos, porque eles vieram posteriormente, né? Exatamente. E é importante que o julgador de primeira instância, as folhas 41 e 18, ele expressamente cita essa questão da falta de provas, como de fato, realmente, não tinha prova ética. Uhum. Tinha umas tabelas, algumas informações que eram objeto do documento fiscal, mas prova efetiva, robusta, não tinha. E eles conseguiram juntar isso posteriormente, e o doutor entende que essas provas favorecem Com certeza. a tese do contribuinte. Que página que estão as provas, doutor Samuel? Olha, doutor Ramon, são várias. Foram várias petições posteriores ao julgamento de defesa. Exato, né? Não são todas essas? Eles foram juntando, é isso? É só Ele esclarece, o doutor Samuel, desculpa a interrupção, o motivo de não ter juntado esses documentos com a defesa? Ele até cita, ele fala, olha, muitos desses documentos eu acabei juntando na fiscalização e o fiscal desconsiderou. Ele fala, eu juntei essas notas, trouxe essas notas da fiscalização, mas o fiscal, ao lavrar o auto de infração, considerou que esses documentos não justificavam, não evidenciavam a tese que ele sustentava, que era, sim, para armazenagem. Não era um depósito fechado, propriamente dito, não tinha essa natureza, esses destinatários, mas foi com esse fim. Então, ele menciona isso no recurso, ele menciona bastante isso. Me causa desconforto em anular uma decisão que não tem vício. Eu concordo. Pode falar, doutora Daniela, por favor. Eu fico pensando que a juntada intempestiva de provas, entendo que podemos acolher e receber essas provas, porque o contribuinte trouxe uma justificativa do porquê dessa juntada tardia. Porém, a juntada tardia de prova não vicia a decisão anterior. E o contribuinte fica prejudicado pela falta de ter os dois julgamentos, a dupla análise daquelas provas, porém, é um prejuízo que ele mesmo deu causa. Uhum. E aí fico me questionando se faz sentido cancelar uma decisão sem nulidade, como disse o doutor Ramon, para permitir ao contribuinte uma reanálise de provas que ele já deveria ter trazido. Talvez, no seu caso, apenas, não sei, eu pensando aqui, tá? Não estou escrevendo em pedra, estou apenas raciocinando. Sim. Talvez fosse o caso de se fazer uma diligência para o fiscal se manifestar sobre essas provas, mas não de se promover a anulação. Já foi realizada? Já. E a manifestação do fiscal veio em que sentido? Eu entendo que até favorável ao contribuinte. E eu queria pontuar também que se o contribuinte alega que ele apresentou esses documentos durante a fiscalização e que na análise do fiscal eles não teriam sido suficientes, não teria óbice nenhum para que ele trouxesse esses documentos no momento próprio do processo, que a defesa, ele já tinha esses documentos em mãos. Então, mas o que é interessante é que não são, eu não estou falando só em relação a determinados documentos.
Por isso eu até cito aqui o artigo 83, parágrafo 1º do decreto 54.486 de 2009, no finalzinho do penúltimo parágrafo, eu entendo que é justamente aquela situação que a apresentação dos documentos extemporânea, ela vem à medida que há necessidade de contrapor afirmações que são feitas durante o curso do processo, entendeu? Então, assim, a fiscalização pede, me dá as notas fiscais que dê suporte à remessa para o depósito fechado. Aí ele envia os documentos. O fiscal fala, olha, eu não concordo. Esses são os documentos que eu já tenho acesso. Os documentos não provam nada, vou te autua. Aí ele vem na defesa e fala, olha, foram depósitos fechados, tal, não era exatamente o depósito, mas foi para cumprir o objetivo de que eu não tinha capacidade física para armazenar esses produtos, tal. Aí vem, em primeira instância, o julgador com mais um pouco de argumentos, dizendo, olha, não ficou comprovado, o fisco comprovou que efetivamente teve uma remessa aí e não teve retorno. Aí ele começa a ter contato realmente com o que importa à medida que o processo avança. Aí ele começa a traz o balanço, traz documentos contábeis, traz documentos relativos a esses destinatários ou ao destinatário que armazenou a mercadoria. Então, você percebe que à medida que o processo vai avançando, ele vai tendo contato com essas afirmações, e aí ele vai trazendo à medida que vão surgindo, entendeu? Por isso que eu fui por essa conclusão, e a meu ver, é exatamente a hipótese lá do parágrafo 1º do 83, que é a apresentação extemporânea de documentos para contrapor fatos que vão surgindo à medida do curso do processo. Eu entendo. Eu entendo que isso faz com que as provas intempestivas... Desculpa, Luciana, só a interrupção, mas eu entendo que isso faz com que as provas sejam recebidas ainda que após a decisão monocrática. Não provoca a nulidade da decisão monocrática. E essas questões, o fisco levantou até no relatório circunstanciado a questão de ausência dos registros das notas fiscais de retorno. É que não tem mesmo. Mas aí nós entraremos numa discussão se efetivamente a acusação é de falta de pagamento do imposto ou a falta dessa emissão de retorno. Eu fiquei preocupado com a questão da supressão de instância. Se a gente avança na análise agora, em ordinário, essa decisão é desfavorável ao contribuinte, com a análise total desses documentos, que a gente se convence efetivamente que ele praticou essa infração e o AIN é procedente, vai para a superior, e aí, olha, tem uma decisão aqui que foi com base nesses documentos, só que esses documentos não foram examinados em primeira instância. Esse é o meu ponto, entendeu? E eu também concordo com o Dr. Ramon, não se tem uma nulidade na decisão de primeira instância. Não é nulidade, seria anulação, né? É um vício, né? Não, de fato, seria o também, caso de pedir também não para acho que... complementar a decisão sem anular, mas aí eu fiquei na dúvida. E se o jogador de primeira instância se convença desses documentos? Ele tem a conta contábil que bate com o valor informado na GIA. Eu tenho, assim, os meus argumentos que eu tenho para discutir seriam todos em relação mesmo ao mérito porque eu não vislumbro, igual os colegas comentaram, a nulidade da decisão de primeira instância, porque ela não tem nenhum vício, porque, né, os documentos foram apresentados posteriormente, e na análise que eu fiz desses documentos, eles também não teriam esse poder de alterar esse entendimento, mas aí aí eu já estaria entrando no mérito, porque eu entendo que a infração imputada é correta de falta de pagamento, porque a suspensão do imposto ela é específica para o caso de armazenagem. E se a empresa não era um armazém e se não teve retorno, então... E quanto à questão da liquidez do crédito tributário, a aplicação da alíquota de 18% ou considerar cada item, que o próprio fiscal concorda com o tratamento que foi apresentado pelo autuado.
É uma E questão falar, que realmente, pode está ser correto os revista. regimes de... Mas essa questão que o fiscal apontou também, ela não é relativa a todas as operações, ela é relativa a algumas operações, que em algumas operações, de fato, o contribuinte discriminou quais eram as mercadorias, e é possível fazer essa análise do tratamento tributável aplicável, o tratamento tributário aplicável a cada uma delas. Mas em outras notas fiscais, principalmente, se não me engano, estamos falando dos exercícios de 2013 e 2014, e as notas fiscais do exercício de 2014, elas já foram emitidas englobadamente, já foram emitidas as notas fiscais como cestas. Não é possível identificar em nenhum documento oficial quais eram as mercadorias que compunham essas cestas. Então, a contribuinte quer que o tratamento tributário seja definido a partir de tabelas extrafiscais, enfim, que são controles internos unilaterais apresentados por ela, e aí não seria realmente aplicável, não seria possível fazer essa análise item a item com base numa planilha interna do contribuinte que fala quais os produtos que comporiam cada tipo de cesta. Mas aí, de novo, aí eu já estou entrando no mérito, já estou ultrapassando a questão da nulidade ou não da decisão de primeira instância. Então, realmente, o meu entendimento é que... A impressão que eu tenho, doutor Faisal, desculpa te interromper, Lógico. É que, na verdade, quem apresentou a defesa foi o contribuinte, e a procuração veio posteriormente ao julgamento de defesa, e aí acho que foi, né, que a defesa técnica, efetivamente, considerando, foi que se apercebeu aí da deficiência da instrução probatória, e até porque as provas já existiam naquela época. Então, eu, sinceramente, não vejo motivo Mas para poder... eu concordo, doutor Ramon. Se você não tivesse na própria decisão de primeira instância e nas diligências esses fatos que vão sendo trazidos, e você percebe que ele vem tentando se defender dessas alegações, entendeu? Eu concordo, teve essa mudança de patrono, então você percebe que uma estratégia, não sei se mais assertiva, mais sofisticada, né? Só que você percebe que ele vem a cada diligência, na decisão, ele vem, olha, não é bem isso que vocês estão falando. Por isso que eu apliquei o parágrafo 1º do artigo 83, por entender que... E também, assim, não houve nenhuma oposição quanto à apresentação extemporânea desses documentos. Não achei nenhuma contrariedade parte da fiscalização nem da representação fiscal. E de novo, doutor Samuel, todos esses documentos, todos foram apresentados após a decisão da primeira instância? Todos. E durante a instrução na primeira instância, o que foi trazido ali, a primeira instância decidiu, quer dizer, eles discutiram a questão. Perfeito. E diligência já houve, o fiscal certamente manteve essa posição, porque se isso foi apresentado para ele em fiscalização, ele já havia entendido que era o suficiente. Então, é interessante, numa diligência, o fiscal ele se manifesta, entendo, até que favoravelmente ao contribuinte. Uhum. Não Entendi. no mérito, mas pelo menos na questão da aplicação do regime tributário de cada item. Entendi. Uma pergunta, vocês poderiam discordar do meu voto e o processo voltaria para a minha relatoria para eu ter que enfrentar o mérito? Sim, eu posso levar em vista e elaborar o... Mas aí eu teria que me manifestar sobre o mérito, né? Teria que voltar para mim, né? Caso o voto divergente fosse vencedor. Sim, somente então, sim. Fiquem à vontade. Assim. Eu confesso que eu não consegui avançar, mas dada essa especificidade do tema aqui, presente caso, que não é simplesmente documentos que já foram apresentados e estão aqui para tumultuar o andamento do processo, retardar o andamento do processo,
O julgador de primeira instância ele fala que não foram apresentadas provas que evidenciassem a tese do contribuinte. E vem esse documento, eu entendo que agora eles evidenciam, sim. No mínimo, a questão da ilíquidez do crédito tributário. Tá. Poderia pegar a vista, doutor Samuel, então? Claro. E aí eu trago um voto? E aí eu poderia pedir vista novamente para analisar mérito? E se eu fizer uma Não, preferência? mais. Ah, você consegue fazer preferência? Que eu É. sempre me enrolo para fazer preferência, doutor Ramon. Se A o gente doutor faz uma conseguir fazer em preferência preferência. rapidamente, conseguindo esse debate, que a gente não concorda com a anulação, na Uhum. medida em que não há vício na decisão, e E devolvendo vai para minha para analisar o relatoria. mérito. Exato. Vai acho ser que- um julgamento parcial, porque o doutor Mas Ramon aí o vai. doutor Faisal tem que concordar, né? Sim, se o doutor faz Sim, só se o doutor concordar. Faisal concordar com Eu o ainda seu não voto, tô, eu doutor ainda não Samuel, tenho, eu ainda não tenho posição. aí o senhor Você vai sairia pedir vista. vencedor e tudo bem. Eu estou pensando até em olhar se tem algum precedente, se eu encontro alguma outra situação Você vai semelhante achar para. aqueles de 1753 lá que eu mandei. Então, pois é, a jurisprudência é ampla, né? Muitos anos de decisões. Interpretação histórica. Então é melhor pedir vista, doutora Daniela. É. Pede vista, então. E aí depois devolve para o doutor Samuel. E essa questão de provas, assim, de fato, aparentemente as provas juntadas são pertinentes, não é um artifício, Total. uma forma de tentar protelar o andamento do feito ou tumultuar, não é o caso, né? Eu Tá bem. concordo, doutor Faisal, que essas provas não são tentativa de Não, protelar a entendi. decisão ou de tumultuar o processo. É. Porém, elas não provocam o vício da decisão monocrática. Essa Então, é esse o é o cerne da ponto. minha questão. Eu estou vendo que o doutor está em dúvida. Eu vou levar em vista que eu trago o voto divergente Então, mas e o doutor Samuel ganha tempo, o doutor ponto Faisal ganha tempo para pensar. É um ponto importante, Daniela. Eu não aponto vício, tá? Sim. Eu sei, eu li seu Não, voto. Eu li seu assim, voto. pode acontecer o que o doutor Samuel falou, a gente pode julgar, a parte perdedora pode entender que essas provas não foram apreciadas em duplo grau, e de repente a superior manda voltar, não sei. Pode seguir assim, podem levar essa questão para o judiciário, né? E no judiciário todas as provas vão ser analisadas. É difícil. É difícil. Bom, tá bom, vou pensar um pouco. Eu vou levar em vista para trazer o voto divergente. Quando eles perdem no TIT, eles, né, não, e ainda mais quando juntam de provas regra, que eles são, levam que para são continuar pertinentes, né? judiciário. No judiciário a chance de discussão aumenta, né? Mas tudo bem. E aí lá ele já vai entrar com o processo com todas as provas. Exatamente. E temos uma A formalidade minha para ser preocupação é seguida. a gente dar andamento e criar precedente aí para análise de prova extemporânea que já Isso. existia e contra a legem, né, na verdade. Porque, a despeito do direito da ampla defesa aí, de fato, ele tinha que ter Porque, apresentado assim, para existe um recorte muito específico de determinação para preclusão, complemento de lógico, aí. julgado. Isso é a preclusão. Um recorte muito específico de devolver para complementar o julgado para análise de novas provas, que era aquele entendimento que até acho que todo mundo aqui estava acostumado, que é aquele entendimento de que da Zona Franca de Manaus, mas ali não é que eram novas provas que já estavam em posse. Esse caso que me convenceu. Mas acontece que ali não eram novas provas que já estavam em posse do contribuinte, é que ali tem o entendimento de que, pelo simples fato de ser Zona Franca, já entende-se que é de conhecimento público a dificuldade de obtenção das provas. A tese que fazia esse retorno era essa, de que o fato do tema discutido ser Zona Franca de Manaus trazia uma presunção de que era público e notório a dificuldade de obtenção das provas. E aí, com base nisso, até a representação fiscal acolhia essa tese, depois de um tempo a representação fiscal passou a acolher essa tese, de que, ok, realmente Zona Franca é uma dificuldade, e todos estão cientes desse evento, e vamos. O que não é o caso desses autos. Eu vou fazer a preferência, ou preferência não, vou fazer a vista e o doutor Faisal ganha mais tempo para pensar no assunto. Para decidir, tá bom. Perfeito. Obrigado. Só eu voltar lá e pedir. Então, anulação da decisão. Acho que já está na tela para você pedir vista. Então, a doutora Daniela pediu vista e vista concedida no AIN 41.12632 JR Delivery Comercial Limitado. Então, encerrando o julgamento.
O EPAT está um pouco... Então, temos todos os processos com situação encerrada, nenhum votado, né? Mas tudo bem, faz parte. Vou pedir para o Oswaldo encerrar a gravação e, com isso, encerramos a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 4 de novembro de 2022. Oswaldo, pode encerrar a gravação, por